E aí, Dev, tranquilo? Hoje eu vou te ensinar um conceito importantíssimo no React chamado Context API. Para isso, eu criei uma aplicação bem simples no React. Ela é uma lista de afazeres, então, por exemplo, aqui, gravar vídeo, ir no mercado. Conforme a gente vai colocando os valores, ela vai inserindo nessa lista. O meu foco desse vídeo não é CSS, não é falar sobre layout, mas sim ir direto ao ponto da Context API. Beleza? Vamos abrir o nosso VS Code aqui e vamos imaginar a seguinte situação. O componente todo é o nosso componente principal dessa aplicação. Dentro dele a gente tem o todos, que é um estado que armazena a nossa lista de todos, e aqui em cima a gente tem o input value, que armazena o valor que está sendo digitado nesse nosso input. Tranquilo? Quando a gente quer passar propriedades para componentes filhos no React, a forma mais básica e mais simples de fazer isso é dessa forma aqui. A gente declara o nome da propriedade e em seguida a gente passa o valor dessa propriedade, beleza? O problema é quando a gente tem componentes alinhados, ou seja, componente dentro de componente dentro de componente. Eu vou dar um exemplo aqui. Dentro desse nosso TodoReader, a gente tem um outro componente chamado TodoTitle. Como a gente faz para ler uma propriedade que está no componente Py, ou seja, o componente todo, dentro do componente Title? A gente teria que passar ela via prop drilling, ou seja, vamos fazer um teste aqui. Vamos passar uma propriedade chamada Title, onde ela é teste. Aí, dentro do nosso TodoReader, a gente vai fazer uma desestruturação nas nossas propriedades e puxar o nosso title. Do title, a gente teria que pegar ele no TodoTitle, passando dessa forma aqui. Opa, esqueci o sinal de igual aqui. Beleza? Aí sim, dentro do nosso componente title, a gente conseguiria ler a propriedade chamada title. Então, por exemplo, aqui, apaguei demais. Deixa eu apagar aqui, colocar o title e colocar dessa forma. Se a gente vir aqui na nossa aplicação React, a gente vai ter o nosso título alterado, beleza? Essa é a forma mais básica. Só que esse componente é um componente relativamente fácil, porque ele só tem duas camadas. Agora imagina fazer isso em um componente que tenha 10 filhos. Isso se torna extremamente complexo e inviável de dar manutenção. É aí que entra a Context API. A Context API ela vai agir como se fosse um container por volta desse nosso componente, e ela vai permitir que dentro desse escopo as propriedades sejam acessadas de qualquer lugar sem ter que usar prop drilling, beleza? Então bora ver isso na prática. Geralmente o que eu faço é aqui na pasta source eu crio uma pasta chamada context, beleza? E dentro dessa pasta eu coloco os meus contextos. Então inicialmente a gente vai criar um todo context, beleza? .js, show. Aí aqui de dentro a gente vai importar o create context. O create context é o que vai instanciar o nosso contexto. Então agora vamos definir aqui uma variável chamada TodoContext para ser o nosso contexto e vamos definir o createContext. Eu gosto de criar da seguinte forma, eu gosto de criar um componente chamado TodoProvider, beleza? E dentro dele eu vou dar um return TodoContext.provider. O que é esse nosso provider? O nosso provider é o container que vai ficar por volta do nosso componente e é ele que, dentre aspas, vai prover os nossos valores que estarão dentro do nosso contexto, beleza? E como é que a gente vai conseguir prover esses valores? Primeiro aqui, como isso aqui é um componente, a gente vai desestruturar e puxar a propriedade children. A children, ela renderiza todos os componentes que estarão dentro desse container aqui, beleza? Então aqui dentro a gente vai colocar a children. Show de bola. E aqui embaixo a gente vai exportar como default, porque a gente vai usar o TodoProvider como sendo um container de fato. Tranquilo? Aí aqui no componente principal, a gente vai dar um import TodoProvider, direto do nosso context. Aí ao invés de usar o nosso fragment, a gente vai usar o TodoProvider, beleza? Vamos colocar ele aqui embaixo também. Show? Agora, como a gente transfere os valores? Aqui dentro do nosso provider, a gente vai ter uma propriedade chamada value. Esse value é o que vai determinar os valores que serão passados para os nossos componentes filhos. Inicialmente, vamos fazer o exemplo do teste. Vamos colocar um title aqui. O title, beleza? Teste, título, sei lá, teste, título, context, beleza? Vamos atualizar. E agora, como é que a gente faz para ler esse valor? Lá no componente que a gente quer ler esse valor de fato, lá no nosso TodoTitle, a gente tem que importar esse carinha aqui, ó. Use context, beleza? Aqui, agora a gente faz dessa forma assim, ó. Context é igual use context, porém agora a gente tem que passar o nosso contexto de fato, que seria o nosso TodoContext. Ele não vai importar automaticamente, então acho que tem que fazer isso aqui, ó. Já sei. Aqui no nosso contexto eu não exportei isso aqui. Vamos dar um export.
Ao vivo tem esses problemas. Export, beleza. Agora sim a gente consegue ler o nosso toDoContext daqui. toDoContext. Show? Aí a gente passa ele como parâmetro do nosso useContext. A partir de agora, a nossa variável contexto tem acesso a todos os valores que estão dentro desse velho. Como aqui a gente só tem o title, a gente consegue acessar o title daqui de dentro. E para fazer isso, a gente acessa o context.title. Ou seja, a gente não está mais pegando o título da nossa propriedade, mas está pegando o título do nosso contexto. Vamos ver isso na tela como é que ficou? O amigo Google Chrome. E de cara a gente já consegue ver que o texto de fato atualizou. Agora ele está pegando do context e não mais da nossa propriedade. Beleza? Para deixar o código mais bonito, a gente ainda consegue fazer uma desestruturação e pegar direto o nosso title. Fica muito mais clean. Eita, apaguei demais aqui de novo. Direto o nosso title. Com isso a gente já mata a dependência da propriedade. Beleza? Se a gente voltar aqui, a gente pode atualizar e ver que continua bonitinho. E como é que a gente vai adaptar isso para o nosso caso do to-do? O interessante nesse nosso componente to-do seria passar toda a parte de to-do e o input velho para dentro do nosso context. E como é que a gente faz isso? Primeiramente, aqui no nosso context, vamos importar o useState, já que a gente vai trabalhar com manipulação de estado. Vamos pegar todos os nossos estados aqui e vamos jogar para dentro do nosso context, beleza? Show de bola. Vamos pegar também essa nossa função de handleInput e addToDo e também passar para dentro do nosso context, beleza? Vamos colocar para cá. Show de bola. Deixa eu só identar isso aqui. Com isso, agora a gente tem que fazer esses componentes daqui passarem a enxergar do contexto e não mais por propriedades, beleza? Vamos começar então exportando esses valores. Nisso a gente apaga o nosso valor de teste e vamos começar exportando o nosso todos. Vamos exportar o addToDo, vamos colocar o input change e o handle input, beleza? Show de bola. Vamos começar pelo componente do toDoList. Aqui, para a gente importar o nosso contexto, a gente precisa importar o nosso toDoContext, beleza? E aqui no React, a gente vai chamar o hook useContext, belezura? Aqui a gente já vai fazer a nossa desestruturação do nosso hook useContext, passando o nosso toDoContext, beleza? Aqui, quais informações a gente usa? A gente usa basicamente o toDos. Nisso a gente vai pegar do toDos e vamos apagar aqui do nosso desestruturação da propriedade, beleza? Agora a gente já está lendo o toDos direto do nosso contexto. Show? Com isso a gente já pode apagar essa propriedade aqui. Deixa eu apagar também esse espaço que ficou em branco aqui. Beleza. Vamos agora para o nosso input. O que a gente precisa ler do nosso input? A gente precisa ler o input velho e a nossa função de handle change. Show? Vamos importar aqui de novo o nosso useContext. E aqui a gente vai pegar o nosso contexto. Const do useContext, passando o nosso toDoContext. Aqui ele já vai conseguir importar automaticamente. Beleza? Aqui a gente vai tirar o nosso input velho e o nosso handle input. Handle input. Vamos entrar aqui para ver se eu escrevi certo. Input velho e o handle input. Beleza? O handle input, ele vai passar a ser esse onChange aqui. E o input velho vai passar o seu valor do nosso input. Beleza? Com isso a gente já não precisa mais dessas funções aqui. Esse onKeyDown seria o nosso addToDo. Então vamos também puxar o addToDo do nosso contexto. Beleza? Com isso não tem mais esse keyDown e tem o nosso addToDo. Maravilha, com isso a gente mata todas as propriedades do nosso toDoInput. Beleza? Com isso a gente também limpa isso aqui e passa a ter só o nosso toDoInput. Show? Vamos testar agora para ver como é que ficou? Se a gente der um teste aqui, a gente vê que ele continua funcionando. Vamos dar aqui, ó, terminar o vídeo. Ele continua adicionando bonitinho, beleza? Por quê? Porque agora ele já não pega mais do estado que tinha no componente tudo principal e tá pegando agora direto do nosso contexto. Ou seja, o nosso contexto ele tá fazendo o gerenciamento do estado, tanto do todos quanto do input velho, e está sendo consumido pelos nossos componentes filhos, tanto pelo nosso input quanto pelo nosso toDoList. Dessa forma, mesmo que o nosso componente tenha 10 camadas de profundidade, a gente não precisa ficar passando mais por prop drilling, mas sim pode ler diretamente de um contexto. Só que aqui entra uma dúvida, quando usar o contexto? Eu particularmente uso o contexto quando eu tenho um componente que tenha mais de 3 níveis abaixo. Passou de 3 níveis eu já opto por usar o contexto. Agora, menos que isso, eu continuo usando props normalmente.
Beleza? O código dessa aplicação React vai estar disponível no GitHub, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, se esse vídeo foi útil para você, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa o like e deixa os comentários falando sua opinião, o que você achou que pode melhorar. E é isso, Dev, tamo junto e até o próximo vídeo.